Olá, pessoal. Sou a Graziele Caratai, especialista em ciência e tecnologia no GFI Brasil. E hoje a gente vai falar sobre a ciência e tecnologia por trás dos alimentos plant-based. Vou falar também sobre os desafios tecnológicos e sobre oportunidades de pesquisa nessa temática. Para começarmos, vamos primeiro entender o que são os produtos plant-based e explorar alguns dados que ajudam a contextualizar esse setor em crescimento. Então, os produtos plant-based, eles se referem a produtos feitos com ingredientes 100% vegetais. E são produtos análogos aos produtos de origem animal e incluem carnes, frutos do mar, lácteos, ovos. É importante a gente destacar a variedade de termos que é utilizado para se referir aos produtos plant-based, que pode incluir aí a base de plantas, feitos de plantas, vegetal, análogos, substitutos de. Então, esses são termos que frequentemente são utilizados aí de forma intercambiável em diferentes contextos, mas eles se referem à mesma categoria de produtos. E assim como os produtos de origem animal, eles são compostos por proteínas, carboidrato, gordura, fibra, vitamina, minerais e água. Então, aqui nesse slide, eu trago alguns exemplos de produtos plant-based que já são comercializados no Brasil. Vale destacar que nós tivemos o primeiro lançamento do hambúrguer vegetal no Brasil em 2019. Então, é um mercado ainda recente, mas com um crescimento acelerado. Então, hoje, com mais de 5 anos desde o primeiro lançamento, nós já temos uma variedade enorme de produtos plant-based disponíveis no mercado. Aqui eu trago dados sobre as vendas de carne vegetal e leite vegetal no Brasil. Como a gente pode ver, o setor vem crescendo consistentemente. Então, os dados da Euromonitor, elas reforçam essa tendência. Então, em 2024, as vendas de carne vegetal atingiram aí 1,13 bilhão em vendas, o que representa um aumento de 14% em relação ao ano de 2023. Em relação ao leite de origem vegetal, as vendas no varejo atingiram 748 milhões, que representou aí um aumento de 10% em relação a 2023. Então, esses números confirmam que se trata de um mercado em plena expansão, com ampla oportunidade de ação estratégica que acelerem ainda mais o seu desenvolvimento e atendam à crescente demanda por produtos sustentáveis, saborosos e seguros. Agora, vamos nos aprofundar nos aspectos tecnológicos desses produtos. Então, vamos entender as principais etapas envolvidas na sua produção, as tecnologias que são aplicadas em cada fase e também vamos identificar algumas oportunidades relevantes de pesquisa em cada uma dessas etapas. Antes de entrarmos nos detalhes sobre o sistema de produção dos carne plant-based, vamos primeiro entender quais são os tipos de produtos carnes que podem ser obtidos. Então, esses produtos, eles podem assumir várias formas. Pode assumir a forma moída, no formato desfiado, cortados e até formatos que simulam aí um músculo inteiro. E quanto mais estruturado é esse produto, maior a experiência, a exigência, né, tecnológica para a obtenção desse produto. Como vemos aí, por exemplo, nesse bife vegetal aí no canto superior direito. Nesse contexto, a inovação ela desempenha um papel central na viabilização técnica dos produtos, o que visa aí ampliar a aceitação e o apelo por esses produtos. Bom, agora vamos falar sobre os sistemas de produção desses produtos plant-based e quais são aí as tecnologias que estão envolvidas na produção desses produtos. Então, de forma geral, esse processo ele é dividido em 4 etapas principais, que vai ali desde a colheita e o cultivo das culturas vegetais, passa aí pelo fracionamento e a modificação desses ingredientes e vai até o processamento e a formulação final.
Então, cada uma dessa fase, ela oferece aí desafios e oportunidades únicas de pesquisa e desenvolvimento. Então, a etapa 1, ela é a produção primária em si. Então, uma vez que o grão ele é produzido, ele passa para a etapa 2, onde ele será fracionado em diferentes ingredientes, como proteína, óleo, amido, fibras, entre outros ingredientes aí. Depois a gente tem a terceira fase, que é onde esses ingredientes são funcionalizados e estruturados para serem aí utilizados no produto final. Por fim, a gente tem a etapa do processamento final, que são onde os produtos são formulados, moldados e combinados aí com outros ingredientes e são preparados para o consumo. Então, trata-se de uma cadeia produtiva altamente tecnológica e interdependente, que exige avanço constante em ciências de alimentos, em bioprocessos e engenharia. Vamos agora entrar em um breve aprofundamento de cada uma dessas etapas para a gente entender quais são essas tecnologias envolvidas e quais são as oportunidades de pesquisa. Tudo começa lá no campo, então, com o desenvolvimento e o cultivo dessas culturas agrícolas. Então, é nessa etapa que os ingredientes essenciais, como, por exemplo, a soja, grão de bico, feijão, lentilha, trigo, são produzidos. Então, esses insumos, eles são amplamente utilizados na fabricação de produtos plant-based. E sua qualidade, ela influencia diretamente as características nutricionais e funcionais do alimento final. Então, esse elo da cadeia, ela é bem estratégica, especialmente para o Brasil, né, que possui um setor agropecuário robusto e altamente competitivo, capaz aí de se destacar globalmente na produção de matérias-primas. Então, atualmente no Brasil, a soja é a principal fonte de proteína utilizada em produtos carnes plant-based. Um estudo que foi realizado pela Unifesp em 2023, onde eles analisaram aí 349 análogos de carnes disponíveis no mercado, revelou que mais da metade dos produtos utilizava a soja como base proteica para a produção desses produtos. Esse dado evidencia o quanto o setor ainda pode diversificar e como há espaço para exploração de outras fontes de proteína vegetal, ampliando aí toda essa variedade de ingredientes e que pode aí atender a diferentes perfis nutricionais e sensorial. Por isso que pesquisa e desenvolvimento nessa etapa, ela é fundamental. Então, investimento em melhoramento de cultivares, por exemplo, pode permitir aí o desenvolvimento de grãos mais nutritivos, né, com maior teor de proteína, melhor perfil de aminoácido, com os compostos antinutricionais reduzidos, e isso vai impactar diretamente na funcionalidade do ingrediente e também na sua densidade nutricional. Além disso, eles influenciam, né, diretamente a qualidade e o sabor desse produto final. Então, o ponto que eu quero destacar aqui é que essa diversidade agrícola do Brasil oferece uma oportunidade única para o desenvolvimento de novos ingredientes e novos produtos, né? E tem também, né, a oportunidade aí de aproveitamento de resíduos agroindustriais, que pode promover aí a inovação e a sustentabilidade do setor. Então, pesquisa e desenvolvimento nessa etapa é essencial aí para alinhar a qualidade, o sabor, o valor nutricional desde o início da cadeia. Na etapa 2, essas matérias-primas que foram ali produzidas na etapa 1, elas são isoladas e funcionalizadas por meios de processos mecânicos ou químicos para criar ingredientes como as proteínas, os carboidratos e as fibras para o produto final. Para o fracionamento dessas proteínas, a gente tem aí dois processos principais que são os mais empregados. Entre eles estão aí o fracionamento a seco e o fracionamento úmido. Então, o fracionamento úmido, ele permite a obtenção de ingredientes com maior teor proteico e maior pureza.
Entretanto, né, o fracionamento a seco, ele se destaca por ser uma alternativa mais simples e sustentável, uma vez que ele utiliza aí menos recursos e tem uma menor complexidade operacional. De modo geral, ambos esses processos, então, tanto o fracionamento a seco como o fracionamento úmido, eles envolvem aí etapas iniciais, como a secagem do grão, a moagem desse grão, e, em alguns casos, também o desengorduramento, que são processos aí que preparam essa matéria-prima para as fases subsequentes de extração e modificação da proteína. E nessa etapa, a gente tem aí inúmeras possibilidades para otimizar as melhores condições e processos de isolamento da fonte, né? Visando aí a obtenção de funcionalidade interessante, como, por exemplo, a obtenção de melhores capacidades espumantes, emulsificantes, gelificantes, melhor absorção de água, melhor absorção de óleo e solubilidade dessa proteína. Então, nessa etapa, diferentes processos e parâmetros podem ser aí explorados para que se faça essa otimização do processo. Os ingredientes fracionados, né, então, o que foi fracionado ali, ele pode ainda ser modificado, visando ainda uma melhoria na qualidade desses produtos, seja em termos de funcionalidade, seja em termos de sabor ou de valor nutricional. Então, embora ali o fracionamento e a modificação sejam frequentemente apresentados como etapas distintas do processamento, é importante a gente destacar aqui que essas operações, elas também podem ser realizadas de forma integrada. Então, em determinados processos industriais, por exemplo, é possível adotar uma rota em que a modificação já ocorre simultaneamente com o fracionamento, como, por exemplo, processos enzimáticos que fracionam e alteram a funcionalidade das proteínas aí em um único passo. Assim, de forma geral, esses métodos de fracionamento de proteínas, eles podem ser classificados em 3 categorias principais. Então, os físicos, os químicos e os biológicos. Então, os métodos físicos, eles são geralmente classificados em processos tradicionais ou processos emergentes. Os processos tradicionais, eles envolvem técnicas que já são consolidadas, como, por exemplo, o aquecimento e o congelamento, que afeta aí a estrutura e a funcionalidade da proteína. Nós temos também os métodos emergentes, que são tecnologias mais recentes, mas que têm aí o potencial para melhorar a funcionalidade e a segurança desses alimentos. Onde a gente pode incluir, por exemplo, a técnica de ultrassom, que ela rompe as estruturas celulares e modifica a proteína. A gente tem alta pressão, que pode alterar a conformação proteica sem o uso de calor. Nós temos o plasma frio, que usa, né, gases ionizados para modificar componentes alimentares. Nós temos também micro-ondas, que oferecem um aquecimento rápido e seletivo. E depois a gente entra ali nos métodos químicos, que consiste aí na modificação dessas proteínas por meio de reações com agentes químicos específicos, que são capazes de alterar a estrutura, a carga elétrica e as propriedades funcionais dessas moléculas proteicas. Entre essas possibilidades, a gente tem a glicosilação, né, que consiste aí na adição de açúcares, que pode melhorar a solubilidade e a estabilidade dessa proteína. Nós temos a acetilação e sucinilação, que é a inserção de grupos químicos que alteram a carga e a estrutura dessas proteínas. Nós temos a desamidação, que consiste na remoção de grupos amida, que pode aí modificar a carga elétrica. Nós temos fosforilação, que é a adição de grupos fosfato, que impacta a funcionalidade e a interação proteica. E, por fim, nós temos aí os métodos biológicos, que também são conhecidos como os métodos enzimáticos,
que utilizam aí um micro-organismo ou enzimas específicas para modificar a estrutura da proteína de forma precisa e controlada. Então, esses métodos, eles são considerados mais naturais e sustentáveis, pois ocorrem aí em condições mais brandas, então, como alteração de temperatura e pH moderado. E tem também um menor impacto ambiental e uma melhor aceitação por parte dos consumidores. E os principais exemplos, né, dessa categoria incluem a hidrólise enzimática, que é a quebra, né, das proteínas em peptídeos menores, aumentando a digestibilidade e melhorando as propriedades funcionais. Nós temos também a reticulação enzimática, que ela promove a formação de ligações cruzadas entre as moléculas proteicas. E, por fim, a fermentação, que é um processo microbiano que pode modificar proteína direta ou indiretamente. Então, promove aí alterações no sabor, na textura, na digestibilidade e no perfil nutricional. E, além disso, né, a fermentação ela pode contribuir também para a redução de fatores antinutricionais e o desenvolvimento de compostos bioativos. O que eu quero destacar aqui é que, independente do método utilizado para a modificação dessa proteína, então, seja ele o método físico, químico ou biológico, as proteínas vão sofrer diversas alterações estruturais durante esse processo de modificação, como, por exemplo, alteração do tamanho molecular, como o desdobramento, né, que é a perda dessa estrutura tridimensional original, desagregação, que é a separação de estruturas associadas, e a desnaturação, que é a perda dessa estrutura nativa da proteína. Então, por fim, é fundamental a gente entender como essas técnicas aplicadas, tanto no fracionamento como na modificação das proteínas, como elas impactam diretamente o desempenho do ingrediente ao longo aí de toda a cadeia produtiva. Então, por exemplo, né, essas técnicas, essas tecnologias, elas podem influenciar o rendimento da proteína, ou seja, quanto que a gente consegue extrair de forma eficiente a partir da matéria-prima. Elas podem alterar a composição das frações obtidas. Elas afetam também as propriedades físico-químicas e estruturais, como solubilidade, viscosidade e a capacidade de retenção de água. Essas transformações, elas têm também um impacto direto na tecnofuncionalidade dos ingredientes, na capacidade de emulsificar, na capacidade de gelificar, na capacidade de formação de espuma ou na capacidade de criação de texturas, que são aí todos atributos essenciais para a gente formular aí produto de alta qualidade. Outro ponto crítico, né, é o efeito sobre as características sensoriais e nutricionais, como sabor residual, cor, aroma, densidade de nutrientes, que são aí todos elementos decisivos para a aceitação do consumidor. E, por fim, tudo isso está aí conectado com o custo do produto final. Então, técnicas mais eficientes e bem aplicadas, elas tendem aí a reduzir perdas, melhorar o rendimento e tornar aí o produto mais competitivo no mercado. E agora, entrando aqui na etapa 3, assim, nessa etapa, né, o foco é transformar esses ingredientes vegetais em componentes funcionais que vão dar o corpo, a textura, o sabor e o valor nutricional para o produto final. E isso exige uma combinação de tecnologias sofisticadas, onde a gente pode destacar aí 3 grandes áreas. Então, a primeira área é o desenvolvimento de alternativas às gorduras animais. Então, técnicas como emulsões tradicionais ou as hypes, né, que são as emulsões de alta fase interna, elas são usadas para simular cremosidade e o comportamento térmico da gordura. A gente tem também oleogéis e bigéis, que também são estruturas, né? São estruturas que elas transformam, né, os óleos vegetais
em formatos sólidos ou semissólidos e contribui aí para a aparência e a textura, além, né, de todas as gorduras aí atuarem como carreadores de sabor. A segunda frente, ela envolve a melhora, né, no sabor e na nutrição e na funcionalidade desses ingredientes. Então, como a gente já mencionou ali, a gente tem a fermentação, que pode aí reduzir sabores residuais indesejados e criar compostos aromáticos naturais. A gente tem também aí a encapsulação de ingredientes que permite proteger e liberar aromas, nutrientes ou compostos bioativos de forma controlada, o que é essencial aí para a estabilidade e o desempenho do produto. E a gente tem aí a terceira área, que é a mais crítica, né, para produzir experiência sensorial da carne, por exemplo, que é a texturização das proteínas. E aqui entram diversas tecnologias, como a eletrofiação, né, que também é conhecido como eletrospinning, as células de cisalhamento, conhecidas como shear cell, a estruturação por congelamento, que é conhecida como freeze structuring, e a impressão 3D. E, é claro, a gente tem aqui a extrusão, tanto a extrusão de baixa umidade como a de alta umidade, que ainda é uma das técnicas mais amplamente utilizadas para gerar essa textura mastigável e fibrosa da carne. Então, cada uma dessas tecnologias, elas podem ser aplicadas de forma individual ou combinada, sempre aí dependendo do tipo do produto e do objetivo sensorial. Então, essa etapa é uma etapa super importante, né, onde o conhecimento técnico faz toda a diferença para a transformação, né, desses ingredientes vegetais em alimentos desejáveis, né, em alimentos saborosos e funcionais. Aqui eu gostaria de dar um destaque, né, para a extrusão, né, que, como eu disse, ela continua sendo uma das tecnologias mais importantes no desenvolvimento dos carnes plant-based, especialmente aí, né, no que diz respeito à produção de textura. Então, nos últimos anos, a gente tem visto bastante avanço, né, significativo nessa área. Então, os esforços de pesquisa e desenvolvimento, eles têm buscado, primeiramente, né, melhorar o perfil da textura desses produtos, então, aproximando ainda mais a estrutura fibrosa e a mastigabilidade da carne animal. Então, isso envolve ajustar diversas variáveis, né, dentro do processo de extrusão, como a temperatura, a pressão, umidade e o tipo de proteína utilizada. Outro ponto importante é a tentativa de compreender melhor como esses diferentes tipos de proteínas vegetais, então seja soja, ervilha, grão de bico ou até mistura dessas fontes, né, como que elas se comportam dentro do processo de extrusão. Então, isso permite, né, prever resultados sensoriais e aprimorar formulações de maneira mais assertiva. Então, um dos objetivos de destaque hoje, né, na pesquisa, é conseguir reproduzir o marmoreio da carne. Então, aquelas camadinhas ali intercaladas, né, de gordura e músculo que afeta diretamente a suculência e a aparência. Então, criar esse efeito com o processo de extrusão é um desafio técnico que tem mobilizado aí bastante pesquisa na área. E por fim, né, a gente vê aí também uma tendência emergente, que é o desenvolvimento de produtos híbridos, que combinam aí diferentes plataformas tecnológicas, como, por exemplo, fermentação dos ingredientes e até a biomassa celular, né, ou seja, a carne cultivada. Então, esses produtos, eles buscam oferecer performance sensorial superior, mantendo aí um perfil mais sustentável e ético na produção. E a gente entra aqui na última etapa do processo, que é a formulação e a fabricação do produto final. Então, é aqui que todos os ingredientes e tecnologias que foram utilizados aí ao longo de toda a cadeia, onde eles se encontram para dar origem ao produto plant-based que chegará aí ao consumidor final.
Então, o grande desafio nessa fase é integrar os ingredientes de maneira eficiente para criar aí, produtos que sejam simultaneamente saborosos, nutritivos, saudáveis, seguros e acessíveis. Ou seja, então, além de atender todas essas exigências técnicas, a gente precisa garantir também que o produto seja atraente, né, competitivo no mercado. E entre os principais gargalos, né, estão justamente esses três pilares que influenciam a decisão de compra, que é o preço, o sabor e a textura. Então, as proteínas vegetais, elas muitas vezes elas carregam alguns sabores residuais indesejáveis. E por isso, um dos focos atuais de pesquisa é justamente em reduzir esse sabor residual e buscar uma aromatização aí mais natural. Em termos de textura, o objetivo é alcançar formatos mais complexos, como, por exemplo, o músculo inteiro, né, o bife, que ainda é um desafio, um grande desafio tecnológico que exige estruturação tridimensional e o equilíbrio aí, né, entre todos esses componentes da formulação. E quanto ao preço, o grande desafio é atingir essa paridade, né, ou a similaridade com os produtos convencionais, tornando aí, né, então, esses produtos plant-based uma escolha mais viável, né, não só para quem busca alternativas, mas também para o público em geral, né. E isso exige otimização do processo, isso exige escala, e isso exige o desenvolvimento de ingredientes mais acessíveis. Portanto, essa etapa final é onde a ciência, a engenharia, o design alimentar, assim, onde todas essas áreas elas se encontram para essa transformação, né, para transformar essa inovação em um produto real, em um produto acessível. Antes de finalizar, eu gostaria de destacar de forma bem resumida os principais desafios e oportunidades relacionadas aos produtos plant-based. Ao longo dessa apresentação, eu já mencionei, né, alguns pontos importantes, mas eu acredito que vale a pena a gente reforçar aqui de maneira mais sintetizada para a gente consolidar os principais insights dessa aula. Então, apesar, né, de todo o avanço tecnológico e do potencial científico, a gente ainda tem diversos desafios que limitam a inovação na área de alimentos plant-based no Brasil. O principal deles é a dificuldade de escalonamento de novos ingredientes. Então, muitas inovações, elas surgem em laboratório ou em centros de pesquisa, mas elas não conseguem chegar até o consumidor, né, até o mercado, por falta de infraestrutura, né, para testes em escala piloto ou industrial. Outro ponto crítico é a baixa interação entre a academia e a indústria. Então, há muito conhecimento acumulado nas universidades, mas esse conhecimento, ele nem sempre é convertido em soluções práticas, né? Seja por falta de pontes entre os ambientes acadêmico e produtivo. E, além disso, há uma escassez de plantas industriais dedicadas à produção de proteína vegetal no Brasil. Então, a maioria das estruturas ainda está voltada para a cadeia de alimentos tradicionais, e isso limita a capacidade de inovação em escala comercial. E, por fim, a gente enfrenta aí, né, uma ausência de políticas públicas estruturadas, né, a médio e longo prazo para apoiar pesquisa e desenvolvimento nessa área. Então, faltam editais, financiamento contínuo e incentivo para a criação de centros tecnológicos que deem aí suporte à cadeia de inovação em proteínas alternativas. Então, superar esses desafios, ele exige aí uma visão estratégica, né? Ele exige colaboração entre os setores, investimento coordenado. Só assim que a gente vai conseguir transformar, né, esse potencial científico agrícola do Brasil em protagonismo tecnológico no setor.
E, né, com base aí nesses desafios que a gente acabou de discutir, aqui então, que eu trago alguns critérios chaves que precisam ser priorizados nos próximos ciclos de inovação e pesquisa, tanto pela academia quanto pela indústria. Um deles, né, é textura. Então, a gente busca aí por proteínas com melhor funcionalidade, né, que são capazes de formar fibras, que são capazes de reter gordura, que são capazes de manter a suculência. Também, né, os atributos que são, né, atributos fundamentais aí para uma boa experiência de consumo. Em termos de sabor, a gente ainda tem o desafio, né, que é reduzir esse gosto residual das proteínas vegetais e promover aí uma aromatização mais natural, criando aí perfis mais agradáveis e com menos aditivos. A gente tem também, né, que levar em conta a experiência do consumidor, então ela precisa evoluir, então a gente precisa ter no mercado produtos que derretem na boca, né, quando a gente fala de queijos, né, que gratinam, que mudam de cor ao cozinhar, e eles ainda, né, a gente ainda tem uma limitação desse produto no mercado, mas são aí características extremamente desejáveis do ponto de vista, né, da experiência do consumidor. A gente tem também o quesito clean label, né, o consumidor, ele tem cada vez mais buscado por rótulos com menos aditivos e ingredientes reconhecíveis. Então, a gente precisa criar soluções, né, para substituir estabilizantes como metilcelulose e reduzir conservantes e aromatizantes artificiais. A gente tem também o quesito nutricional, né? Então, no aspecto nutricional, é preciso garantir que esses produtos plant-based tenham um perfil equivalente ou até mesmo, né, superior dos convencionais, com redução dos compostos antinutricionais, suplementação com micronutrientes chaves, né, como ferro, zinco, vitamina B12, cálcio, e assegurando também que tanto, né, esses macronutrientes como esses micronutrientes, eles estejam aí biodisponíveis para o organismo. E é claro, né, custos sempre aparece, ele continua sendo um fator crítico, né? A gente precisa da paridade de preço e similaridade com os produtos convencionais para tornar aí essas soluções verdadeiramente acessíveis, né, ao consumidor. Então, esses critérios, eles não são apenas desafios, eles são também, né, o nosso guia para a inovação estratégica. São eles que devem aí nortear projetos de pesquisa na temática plant-based, seja também, né, para o desenvolvimento de ingredientes. E obrigada aí pela atenção de vocês, a gente chegou ao final dessa aula. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil para ampliar a visão de vocês sobre as tecnologias que são envolvidas, né, na criação dos alimentos plant-based. E se você tiver interesse em se aprofundar, nós temos aí o nosso site do GFI Brasil. A gente tem muito mesmo, assim, material gratuito. A gente tem vários estudos, a gente tem publicações. Então, eu convido vocês a acessarem aí o nosso site para aprender mais a respeito da tecnologia plant-based. Muito obrigada.